Na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nessa lição estudaremos a respeito dos pensamentos. Irmãos, vamos citar aqui. Acompanha comigo aí, ó, essa parte que diz assim, ó, compreender a capacidade de. Acharam aí na introdução? Acharam não? Ó, o intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma, compreende a capacidade de. Acharam todos aí? Todos acharam? Então vamos ler todos nós juntos? Compreende a capacidade de pensar. Vai. Compreende a capacidade de pensar. Vamos voltar, irmão? Vamos voltar. Vamos começar de novo? É uma questão de raciocínio, né? E a gente tem que estar com o raciocínio aguçado aí. Então, vamos lá. Ó. Compreende a capacidade de pensar, racionar, conhecer, compreender. Amém. Então, observe. Nem sempre nós temos essa ideia de que aquilo que nós vamos falar, nós raciocinamos, pensamos e conhecemos. Na maioria das vezes, nós estamos falando coisa com coisa sem ao menos pensar nos resultados da nossa fala. Amém, meus irmãos? Vamos então para uma visão introdutória aí? Uma visão introdutória? Primeiro ponto aí, ó. A experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos da nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação, em seu relacionamento interpessoal e com o Criador. Quem sabe o que é relacionamento interpessoal? Quem sabe? Relacionamento interpessoal, quem sabe? Quem arrisca? Relacionamento interpessoal. Quem sabe? Ninguém arrisca? Interpessoal é com o meu próximo. Relacionamento interpessoal. Nós já falamos isso aqui na quarta-feira. Interpessoal com o meu próximo. Intra com quem? Comigo mesmo. No caso aqui de Adão, com Deus e com o seu próximo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o relacionamento interpessoal e por isso não conseguem se relacionar bem. Vamos lá? Segundo subtópico da lição, conceito e origens. Acharam aí? Achou não? Achou, né? Então vamos lá. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, som, imagem. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que ele originam de fatores internos, que são biológicos, psicológicos, espirituais ou externos, ambientais, experienciais e cotidianos. Podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a ordem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando. Por isso, Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim, ó, tudo aquilo que é puro, é justo, é santo, é honesto, nisso pensai. Então vamos lá. O ser humano, ele pode até pensar aquilo que nós chamamos de pensamentos disfuncionais ou pensamentos automáticos. Você está pensando coisas aleatórias.
Só que você identificou que aqueles pensamentos são aleatórios. E aquele pensamento não condiz com a sua realidade e está fora da sua racionalidade, mas é um pensamento intrusivo. E aí você identifica os pensamentos disfuncionais ou intrusivos e você agora começa a reprovar esses pensamentos. Esses pensamentos não podem ser nutridos, não podem ser alimentados. Por quê? Porque vai levar a pessoa a cometer algumas situações indesejadas. Por exemplo, a pessoa que vai lá e joga uma bomba numa creche. Depois de ser analisado, ele teve um lapso. A pessoa que mata o pai e mata a mãe. Agora passamos recente do filho de um ex-deputado que esfaqueou o pai. E aí depois, quando ele é avaliado, estava fora de si, teve um surto. Por exemplo, Ananias e Safira combinaram em vender a propriedade e os resultados foram drásticos. O marido morreu, a mulher asseverou na conivência, morreu também. Então, os pensamentos intrusivos, eles devem ser reprovados. Porque quem tem essa faculdade? Você tem. Você tem. Porque Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas eu não lhe deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então, o pensamento pode vir, sim ou não? Pode. Mas quem tem que administrar esse pensamento? Eu é que tenho que administrar. Por isso, o conselho bíblico pensai nas coisas que são de cima. Então, nós precisamos entender e assumir a responsabilidade que nutrir um pensamento indesejável ou ruim é minha responsabilidade. Aceitar ou não. Quantas pessoas acabam agindo por impulso e depois que faz um reprocessamento daquilo que foi dito, a pessoa se arrepende. E quantas pessoas já se arrependeram do que disseram, voltaram atrás e conseguiram seguir a vida normalmente. Mas quantas pessoas que foram guiadas por um pensamento intrusivo, agiram desordenadamente, criou-se um caos terrível, mas os resultados não podiam ser mais revertidos. Por quê? Porque alimentaram um sentimento, um pensamento intrusivo e acabaram colhendo resultados amargosos. É a mesma coisa do pensamento suicida. A pessoa está passando por angústia, por tristeza, por decepção, por vexame, enfrentando algumas fobias, algumas crises, alguns transtornos, e ela passa agora a alimentar uns pensamentos suicidas. E se eu der cabo da minha vida? E se eu acabar com esse sofrimento? Esse sofrimento só vai acabar se eu tirar minha própria vida. E aí a pessoa começa a alimentar esse sentimento suicida e ela começa agora a pensar nos instrumentos que vão acabar com esse sofrimento. E no topo, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que o topo dos instrumentos que causam suicídio é envenenamento, a arma de fogo e enforcamento. E aí quando você busca o histórico de que levou aquela pessoa a se matar, a maioria dos diálogos serão assim, era uma pessoa tão calma, era uma pessoa tão tranquila, era uma pessoa calada, era uma pessoa na dela, e ninguém via reclamando, ninguém via se queixando, e a pessoa é tomada de surpresa. Por quê? Porque aquela pessoa, ela se sufocou com tanta situação, e a situação levou ela a um sofrimento. Esse sofrimento agora, na cabeça dela, não tem fim, e a única forma que ela entende como legal e necessária para acabar com o sofrimento é alimentar o pensamento que vem na mente dela. E qual que é o pensamento? Morrer. Se matar. Não tem pessoas que falam assim, se não fosse fulano, eu tinha tirado a minha vida. Se não fosse ciclano, eu tinha tirado a minha vida. Por quê? Porque alguém entendeu, viu, previu, fez um filtro e viu que aquela pessoa estava alimentando esses pensamentos intrusivos. Tudo bem até aqui? Então vamos para o terceiro ponto aí, terceiro tópico, característica dos pensamentos. Vamos lá? Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente, olha aí, cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos,
Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. Eu vi, eu presenciei, eu escutei. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos. Quais são os órgãos do sentido? Visão, ouvido, boca, né, que é paladar, mãos, que é o tato, nariz, que é o olfato. Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Deles podem surgir gravíssimos pecados como violência, imoralidades sexuais, mentira, calúnias e maledicência. Vamos ler o versículo? 1 Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22 e outro, lê para mim, Salmo 101, versículo 3. 1 aos Tessalonicenses. Quem achou? Abstende-vos de todas as aparências do mal. Olha aí. Abstende-vos, se afaste, fique longe, mantenha a distância sobre toda aparência do mal. Se há uma complexidade para você compreender os pensamentos, imagina o coração, que a Bíblia já diz, né? Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Só Deus, né? Tudo bem até aí, meus irmãos? Vamos para o segundo ponto da lição? Vamos lá? Segundo ponto da lição? Então vamos lá. A gestão dos pensamentos. Nós identificamos aqui as origens desses pensamentos. E todos nós tivemos uma vez ou outra vez pensamentos intrusivos, pensamentos indesejáveis. E também tivemos pensamentos intrusivos, mas de maneira sadia, uma lembrança da infância, um fato que marcou a nossa vida, um dia especial. Então, da mesma forma que o cérebro recebe informações através de pensamentos positivos, recebe também através de pensamentos negativos. Lembra do que Jesus falou para Judas na mesa da ceia? Jesus disse assim, porque deixasse Satanás encher o teu coração. Então, nós constantemente estamos orando assim, Senhor, me livra disso, me livra daquilo. Mas quem tem que ter o controle do emocional somos nós. Olha aqui, Jesus falou, por que você deixou Satanás alimentar o seu coração, influenciar o seu coração? Então, nós precisamos identificar se aquele pensamento, ele ou está sendo inspirado pelo inimigo, se aquele pensamento ou está sendo instruído pelo nosso raciocínio, ou se aquele pensamento está sendo instruído da parte de Deus. Nós temos essa faculdade. Nós temos isso, fazer esse filtro e entender. A partir do momento que nós entendemos quais são as origens dos pensamentos intrusivos, aí nós precisamos assumir o controle mental e agora descartar esses pensamentos, porque eles podem gerar em nós atitudes que podem trazer resultados drásticos. Vamos para o segundo ponto? A gestão dos pensamentos imperativos, ético e espiritual. A gestão dos pensamentos imperativo, ético e espiritual. Vamos lá? A epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções. Não sem razão tem entre os seus epítetos. A epístola da alegria, que é Filipenses, né? Conhecido como a epístola da alegria, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos, que está no capítulo 4, versículo 8. Nela, Paulo apresenta os aspectos positivos do emprego da mente. Ao usar o pronome definido, tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiros, honesto, justo, puro, amável e de boa fama.
dificilmente o ser humano ele vai querer aceitar essa ideia. Principalmente quando se refere ao seu próximo e ao seu semelhante. E quando aquela pessoa já lhe causou algum dano, entre aspas. É difícil a pessoa pensar o que é verdadeiro, honesto, justo e puro e amável, de boa fama, e se há alguma virtude, louvor, dispensai, em relação a alguém. Mas mesmo que isso seja difícil, a Bíblia nos manda trabalhar a questão do pensamento. Agora, independente de quem seja esse pensamento, nós precisamos cultivar isso. Cultivar o quê? Para pensar em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e se há alguma virtude ou algum louvor, nisso nós devemos pensar. Então, quem está no controle aqui dos pensamentos? O ser humano. O ser humano. A carne pode até formular pensamentos. O inimigo pode até te induzir a pensamentos. Mas você só executa se você quiser. Então vamos lá. O uso do imperativo afirmativo pensai, nisto pensai, que é uma ordem imperativa afirmativa, nisto pensai, indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Então nós estamos falando, irmão, de assumir o controle. Lembra de que os irmãos chegam no altar e falam assim: eu não sei porque eu estou pregando essa mensagem. Vocês já ouviram isso? Não? Já viram isso? É uma pessoa que ela não tem o controle dos seus pensamentos e nem do seu cognitivo. Eu não sei porque eu estou falando. Deve saber. A pessoa deve assumir o controle cognitivo. O controle da sua mente, o controle do seu cérebro. A pessoa tem que estar em perfeita coordenação. Por exemplo, quando você pega um veículo, o seu cérebro entende que não é somente a questão de abastecer, fazer manutenção e guiar. Pelo contrário, ao assumir o veículo e a sua condução, você precisa identificar qual é a via que você está. Se é uma rodovia, se é uma artéria, qual é o trânsito daquela rodovia. E você precisa saber já isso no processamento mental. Quais são as placas advertivas? Quais são as placas turísticas? Você precisa, as placas educativas. Então, por que você entende isso? Porque você já passou por um processo de formação. Você já enfrentou a autoescola. Então, quando você entra dentro do carro, você não vai ler mais aquela cartilha do CFC. Você não vai consultar mais o CTB, porque isso está intrínseco na sua mente. Então, quando você entra dentro do veículo, isso já vem automaticamente na sua cabeça. E agora, bateu? Ah, bateu. Tá. Ah, mas foi o carro A, o carro B, o carro C, o carro D. Quem bate atrás está errado. Mas a pessoa furou o farol, o pedestre atravessou fora da faixa, o caminhão, o carro comeu a faixa que eu estava. Mas, de acordo com o Código de Trânsito, o CTB, e com aquilo que você aprendeu no CFC, você tem que dirigir para todas essas pessoas. Sim ou não? Que nós aprendemos na modalidade de quê? Direção defensiva. Ou não? Quem tem habilitação passou por isso. Direção defensiva. Você vai prever. E até a contagem você aprendeu. Quando você percebe que tem um acidente à frente, ou algum obstáculo na frente, e você recebeu instrução para fazer a contagem a partir de uma árvore, a partir de um ponto. E qual é a distância da frenagem? No mínimo 30 metros, que é o equivalente a mais ou menos 2 segundos, de acordo com a velocidade do seu veículo. E a sua velocidade não é aquilo que você imagina, é o que está estabelecido naquela via. Existe ali a velocidade mínima e a velocidade máxima. Olha que complexidade eu falei aqui. Olha que complexidade. Mas quem fez a habilitação não pode ter isso como complexidade. Isso é algo natural, normal, que não se limita apenas em entrar, colocar o cinto e dirigir, guiar. Olha a complexidade que é dirigir.
Então, levando isso para o pensamento é a mesma coisa. Você vai ser nutrido de vários pensamentos, bons ou maus. Mas é você que tem o controle de descartar os pensamentos intrusivos de ordem maldosa. Porque senão você nutre, irmão. Nutre ou não nutre? Nutre. Se alimenta. E a mente humana, ela produz. Ela pode ser preta e branca, ela pode ser colorida. Mas a mente é algo extraordinário. A mente é tão terrível que quando não tem um problema, ela cria. A mente é tão terrível que ela vê vulto, visagem e miragem. Ela vê coisas que não estão acontecendo. Ela vê coisas fora da realidade. Bate o prego, vira a ponta e apoia o seu posicionamento daquilo que não é real. Olha o que a mente humana é capaz de fazer. E quando as pessoas dizem, eu nunca tive isso, e sempre teve. É que nunca passou por um profissional. Nunca fez um atendimento para saber sobre a sua esquizofrenia. O cérebro, a mente. Porque tem pessoas que têm a questão mental que é, mas isso eu vou orar. E às vezes não é orar. Às vezes você vai passar por um atendimento profissional e ele vai colocar na sua mão as ferramentas que vão te dar o controle para controlar e administrar os pensamentos. Que lição rica, né? Viu quando é que eu fui? E às vezes não é... Pode falar, não tirar o sentido. Viu quando eu fui lá para a autoescola. Que situação, né? Mas é para mostrar para você a complexidade do pensamento. Pode falar. E às vezes a pessoa, que nós estamos falando, a pessoa fala de orar e sendo que é um controle da mente, né? E a pessoa quer culpar, aí já entra, né, o que o senhor falou, quer culpar o diabo, porque quando fala de oração é porque alguma coisa está perturbando, né? Eu imagino assim, né? Sim. E aí eu estava lembrando também da lição passada, desejei que o senhor tivesse, da lição passada, estava falando da consciência que ela entra em conflito com o pensamento. Importantíssimo. Importante. Já terminou, pastor? Terminei. Por que Paulo falou? Paulo disse assim, o que farei? Orarei no Espírito, mas orarei com entendimento. Se o seu entendimento, se o seu raciocínio, se o seu sistema nervoso central, que é quem compreende os elementos, está comprometido, como que você vai conseguir orar com entendimento e como que você vai coordenar as palavras? Porque é meio profundo, mas quem estudou fonética sabe o que eu estou falando. A língua é o órgão que articula e produz o som. A laringe é o canal que ordena a palavra. E o cérebro é o órgão que interpreta os elementos. E o ouvido é o receptor de tudo isso que joga no liquidificador chamado sistema nervoso central, que ele vai trazer a cor e vai externar tudo aquilo que foi falado. Então, é um milagre muito grande da fala. É uma coisa muito absurda. É uma coisa muito... No começo que você estuda, você fala assim, eu vou estudar isso aqui, quando acabar isso, eu fico doido. Pelo contrário, você fica até melhor, né? Mas é que talvez você não dá uma importância a essa fala. Mas é uma importância e tem uma gravidade muito grande quando você fala. Por isso que quem fala é uma flecha, uma pedra, não volta atrás. Então, a fala deve estar alinhada a uma coordenação motora, a um alinhamento cognitivo. Por isso que tem pessoas que vivem na prática do eu errei, me perdoa, volta atrás. Por quê? Porque a pessoa se acostumou a dizer o que quer falar e não aquilo que pensa. Dizer o que quer falar é uma coisa, mas você pensou, filtrou, tem certeza que é isso que vai falar? Você tem ciência dos resultados dessa fala? E às vezes, né, pastor, a pessoa, isso que o senhor está falando é uma realidade da gente controlar os pensamentos, porque pensamento, diante das bombardeios que a gente de conhecimento, que a pessoa, conhecimento ou que seja assim, do que a gente vê, do que acontece no dia a dia, né? Aí a pessoa fica até, se emociona com aquilo e às vezes quer, vamos dizer assim, quer compartilhar aquilo com alguém diante de uma conversa que surge, né? E aí é aonde que vem esses controles de pensamento, porque às vezes quem está ouvindo,
ele não entende o que a pessoa está falando. Aí surge aquele negócio ali que vem a ignorância, que é a falta de conhecimento. E aí essa ignorância ela gera estupidez, que a pessoa já quer debater o outro que ele perde e já quer debater o outro na estupidez. Tudo isso é falta de um controle de pensamento. Exatamente. Porque assim... Eu passei por isso ontem. Ó, Passei por isso a discussão, ela é sadia. O desentendimento, ele é sadio. Faz parte do processo do relacionamento interpessoal. O que não é sadio? É a pessoa entrar dentro de uma discussão, de um desentendimento, e durante esse desentendimento ou discussão, ela ser identificada que ela está errada e a pessoa não aceitar que está errado e tira o foco da discussão, que é o que isso acontece, a pessoa tira o foco da discussão e ela começa a agredir o interlocutor. Então o que acontece? A comunicação não pode ter ruído. Tem ruído? Então vamos resolver identificar quais são os fundamentos desse ruído. Vamos para a discussão. Só que essa discussão tem que ser sadia. Olha o que Paulo diz. Até importa que haja o quê? Heresias. Sim ou não? Paulo falou isso. Importa que haja heresia. Para quê? Para que se manifeste quem? Os verdadeiros. Só que em outra expressão, Paulo fala: olha, se você vê que vai trazer contenda, não brigue por lua, por dia, por sábado. Não brigue por fábula. Por quê? Porque essas coisas não promovem a edificação para a igreja. Então entrou em qualquer discussão, viu? Não vai promover edificação? Sai. Entrou em qualquer desentendimento, viu que a pessoa tem um nível muito inferior? Nem vale a pena. Nem vale a pena. Jesus disse o quê? Não deu o que é santo aos cães, e nem as pérolas aos porcos. O que é isso? Não deu o que é valioso para quem despreza o conhecimento. O provérbio fala: quem despreza o conhecimento nunca prosperará. Quando Paulo foi repreender Pedro lá na mesa, Pedro foi irrepreensível. Pedro baixou a cabeça e Paulo repreendeu ele. Então, dentro da discussão é sadio isso, faz parte. Para onde você for, tem que ter uma discussão. Senão vira ditadura. Senão vira ditadura. É o que eu quero? Não é assim que quer. Então tem que ter a construção de um diálogo. Não havendo a construção de um diálogo, não tem mais o que seguir. Tudo bem? Tem que encerrar a conversa. E às vezes acaba até em discussão, né? Discussão feia, daqui a pouco. Aí o foco, por exemplo, o foco por que o abacaxi não nasce pendurado na árvore? Aí a discussão sai do propósito original e a gente começa a se agredir nós mesmos. E o propósito? O propósito deixou de ser discutido. O que era para ser discutido? O propósito. Então o propósito perde o cerne da coisa e agora vira uma questão pessoal. É verdade. 2. Acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. Está em alta, viu, irmão? Está em alta. Está em alta. São estratégias de valor relativo, que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são e não nas que são. Pensar além das circunstâncias temporárias através da percepção e discernimento espiritual com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo. Cristo nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comum a toda a humanidade. Além de encher nosso coração da esperança que nos traz confusão, a visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todo o sistema dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Vamos ler? Filipenses 4 e 6. Filipenses 4 e 6. Quem achou? Filipenses 4 e 6. E 6. Que diz assim: não estejais inquietos por coisas alguma,
por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. Então nós estamos falando aí sobre administrar essa ansiedade em todos os aspectos. Em todos os aspectos. O sofrimento antecipado está cada vez mais fazendo parte do cotidiano do ser humano. Tem pessoas que não dormem se não falar, tem pessoas que não vão dormir se não resolver e acabam entrando em situações que, se fossem planejadas e administradas, ponderadas e filtradas, as coisas não tomariam os rumos que tomaram. Quantas coisas, se tivessem sido ponderadas, filtradas, analisadas, não tomariam o rumo que tomou. E exemplo disso é até nós mesmos, né? Nós ficamos dizendo assim, olha, se eu tivesse dito, olha, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido naquele dia. Quantas questões tem, né? Que a pessoa queria ir para algum lugar lá, depois da discussão, e a pessoa lá está armada, esperando a pessoa vir, e alguém impediu, e depois, quando as coisas vão se encaixar, alguém diz, se você tivesse ido naquele dia, a pessoa tinha te matado. Né? Se você tivesse falado aquilo naquele momento, a situação tinha tomado outra proporção. Por quê? Porque o ser humano cada vez mais está iracundo. A gente vê uma pessoa calma e tranquila, mas quando as coisas não acontecem dentro daquela realidade dela, ela se transforma. E isso é um mal para o ser humano. Isso faz um mal muito grande, porque a pessoa não consegue administrar essas questões cognitivas. E na igreja, irmão, isso está produzindo um monte de crente doente. Na nossa igreja tem um monte de crente doente, psicologicamente. Por quê? Não consegue administrar o emocional, guarda raiva, rancor e ódio. Não consegue administrar e nem alinhar o emocional, fala na hora que não deve, fala a quem não deve, e aí a situação acaba saindo do controle. Por quê? São pessoas que estão no extremo. Quando não é 8, é 80. E quando você conversa com algumas delas, elas não conseguem administrar o seu emocional. Nós não estamos mais naquele tempo de dizer assim, ó, eu nasci assim, vou morrer assim. Nós não estamos mais naquele tempo assim, ó, eu não tenho papa na língua. Nós não estamos mais naquele tempo que dizia assim, ó, comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Nós não estamos naquele tempo que diz, eu dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair dela. Nós estamos num tempo em que a maioria das pessoas estão doentes emocionalmente. E nós precisamos, irmão, alinhar essa questão cognitiva. Porque além de adoecer, a gente vai adoecer outras pessoas. Vai adoecer outras pessoas. De onde vêm as manchas no corpo? As dores lombar, as dores no rim, as dores na perna, a dor no olho, na cabeça, na nuca, a dor no estômago, aceleramento do coração, pressão arterial, as insônia, principalmente insônia, aí que produz os estresses, né? A ansiedade, o sofrimento antecipado. Se você faz um filtro dentro de muitas igrejas, você vai perceber que a questão dos irmãos não é uma questão espiritual, porque estão orando, estão jejuando. A questão é do controle emocional. E aí é pior. Por que é pior? Porque a alma é a sede das emoções. É a partir da alma que você sente, decide e toma atitude. Então, se você estiver angustiadamente, se você estiver desalinhado emocionalmente, tudo isso vai desencadear na igreja, na família, no trabalho e por aí por diante. Por que as empresas hoje estão parando o expediente? Por que hoje estão contratando psicólogos, terapeutas e psiquiatras, e coaches, e treinadores de equipe de alta performance? Porque descobriram que as pessoas estão tão desnexas, tão desconectadas da realidade, que as pessoas não estão produzindo. Não estão produzindo, não conseguem trabalhar em equipe e estão totalmente desestabilizados emocionalmente. E as empresas descobriram que o mal profissional está causando um prejuízo bilionário. Há um censo aí que o rombo é de quase 1,3 bilhões por ano do mal profissional. Para você ter ideia,
de 10 profissionais contratados com perfil técnico, com faculdade, curso superior, falando vários idiomas, 9 deles são mandados embora por questões comportamentais. Eles têm um perfil técnico, eles são formados, mas não conseguem se comportar. Tudo bem? Vamos então para recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir, pensar de maneira detida. Pegou aí? Pegou ou não? Quando você lê a Bíblia te dá ferramentas para administrar todos esses impulsos. E aí quando você adota o método de meditação, olha que riqueza tremenda. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir, pensar de maneira detida. Exige o emprego da vontade, da decisão, do querer. Produz sentimentos elevados como amor, alegria, paz pelas verdades aprendidas, abundante sabedoria e correta direção. Vamos fazer aqui uma reflexão? Olha o que Paulo disse. Porque eu estou certo que nem as coisas do presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele fala, né? Fome, espada, nem peste, nem mortalidade, nem altura, nem profundidade, nem nada disso. Porque a lei do Espírito lhe deu vida. E a vida que ele vive agora, não vive mais ele, mas vive em Cristo. Então ele absorve essa bondade, ele absorve essa alegria. E independente do que você está passando, quando você tem um perfil de meditação na palavra, você é instruído em todas essas coisas. E Paulo disse, eu estou instruído e aprendi a me contentar em toda situação. Você está bem, você está mal. Você está com dinheiro, você está sem recurso. Por quê? Porque a leitura da Bíblia te proporciona essas ferramentas espirituais que um livro de romance não vai dar. Porque se você for passar por um psicólogo, ele vai aumentar o seu imaginário. E às vezes eu falo assim, Viviane, você está precisando alimentar o seu imaginário. Doutor, não, sério que a gente tem poder, está repreendido. Mas é o processo cognitivo, a gente chama de alimentar o imaginário. É você ocupar a sua mentalidade em leitura, em meditação, essas coisas, é viver outra coisa. Então se você for para um psicólogo, ele vai passar para você essas atividades terapêuticas, correr, caminhar, yoga, meditação, spa, academia. Tudo isso faz parte do processo terapêutico para que você possa alimentar o seu repertório cognitivo. E toda pessoa que não produz isso é considerada um sedentário. Se você colocar um sedentário e uma pessoa que tem atividade numa balança, você vai ver o quanto que é diferente o cérebro dessa pessoa para essa outra pessoa que não adota esses termos, essas ferramentas. Pastor, é uma coisa assim, mas dentro do mesmo assunto aí, que está falando de mente, né? Estudo sujo da mente também. Mas uma coisa que eu vejo muito hoje é a tal da procrastinação. Procrastinação. Meu Deus do céu. Eu preciso um pouco melhorar isso aí. Procrastinar. O que é procrastinar? Você não consegue concluir tarefas. O básico, né? Vamos aprofundar aqui também, que aqui não é um consultório psicológico. Mas não consegue terminar tarefa. E dentro da terapia cognitiva comportamental, o que a gente fala para o cliente? Use uma agenda. Quem aqui tinha? Irmã Marilene, a senhora tinha agenda antigamente? Já usou agenda? Já usei, mas não. A senhora tinha diário quando era mocinha? Diário? Nunca teve diário? Tinha? Irmã Maria, a senhora tinha diário? Irmã Viviane, a senhora não tinha diário? Eu tenho agenda até hoje. Agenda diária. Tem até hoje. E quando a pessoa ia pegar no seu diário, na sua agenda, o que a senhora fazia? Eu não queria. Hã? Porque tem informações ali? Sim ou não? Que é um desabafo. Sim ou não? Usava-se muito diário. E olha como as pessoas eram mais amorosas, carinhosas. Porque aquele sentimento, ele era externado.
E hoje? Qualquer dúvida hoje, o que a pessoa faz? Google, 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 Google. Google, 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 Google. E é todos, né, pastor? Isso Não, a aí, maioria. Ele está apontando para mim, mas isso aí é pastor. Maioria. E já tem aplicativos para concorrer com o Google. Exatamente. E já tem o chat GPT, mas já tem outros aplicativos que é para concorrer com o chat GPT. Ou seja, cada vez a informação muito veloz. Vamos fazer aqui. Eu vou dar aqui para vocês uma aula de reestruturação da memória. Vamos lá. Antigamente as mulheres lavavam a roupa onde? Vamos falar de 1950. As mulheres lavavam a roupa onde? No rio. Então toda a roupa da semana lavava onde? No rio. E lá no rio, toda a conversa semanal ela conversava, ela compartilhava onde? No rio. Vamos lá. Para fazer um bolo, na década de 50, por aí. Hoje algumas pessoas adotam o método. Qual que era o método? Fazer um bolo tem que fazer o quê? Receita. A receita da mãe, a receita da avó. E a receita era disputadíssima, sim ou não? Até hoje é disputadíssima a receita. E aí, a pessoa, quando queria se comunicar com alguém, né, que até criou-se a ideia, a história da comunicação é maravilhosa. A história da comunicação é linda. Eu mergulho nisso aí e vou a fundo. Eu gosto dessas coisas. E a história da comunicação começou na Idade Média, com o pombo correio. Quem lembra dessa história? Pombo correio, que levava lá uma mensagem, né? E aí depois desencadeou várias metodologias. E depois tinha a pessoa que gostava de alguém, mandava uma carta, sim ou não? E olha que situação, essa carta, se ela não fosse registrada, o correio entregava ela até 7 dias. Então você escrevia uma carta agora sabendo que essa carta só ia chegar lá até 7 dias. Mas o próprio correio não se responsabilizava pelas cartas que não eram registradas, porque a maioria delas iam em navios e eram transportadas de uma maneira que não tinha ali uma garantia de chegar. E quando essa carta não chegava a 7 dias, lá você esperava mais 7 para ser correspondido. Quando chegava os 7 que você não era correspondido, você fazia o quê? Escrevia outra carta para aquela pessoa. Olha como era regulado a ansiedade, a questão da ansiedade da pessoa. E olha como era externada a questão sentimental da pessoa. Hoje não. Você vai cozinhar, fogão elétrico, micro-ondas, air fry, máquina elétrica, lava roupa sozinha, celular. Hoje você não digita mais, você fala. Hoje você não tem paciência de conversar com a pessoa no telefone, você manda áudio, aí você acelera o áudio ainda. É verdade. É verdade. Se eu permitir, eu vou lembrar aqui do meu avô e minha mãe, né? Quando eles moravam longe, a gente morava longe, eles moravam, aí meu avô ia lá falar com minha mãe para escrever a carta, né? Aí ela fala assim, faz assim, Bertinho, ó, escreve. O mês tal, a data tal, e começava aí, fala, com muita alegria que eu escrevo essa carta, e aquela coisa toda, né? Então a gente, quando tinha um parente, aquele parente ficava idoso, morria e a gente nem sabia. Hoje a gente acompanha o crescimento da pessoa, pode estar lá nos Estados Unidos, no fim do mundo, a gente acompanha o crescimento da pessoa, né? E comunicação. Era 15 dias, um mês para ir uma carta daqui para Pernambuco. Aí. Meu pai não sabia ler, minha mãe que escrevia igual você falou aí. Meu pai ia falando e dava a ideia, aí minha mãe ia falar assim, ela escrevia, porque só ela que sabia ler. Meu pai sabia o maior que era a boca de um copo. Mas ele pregava a palavra, minha mãe lia e ele gravava na cabeça e pregava e tá vendo? Aceitava. E o que a pessoa faz hoje? A pessoa fala e já sai uma carta produzida. Então tudo está contribuindo para quê? Para afetar a memória, os lapsos de memória, a saúde da memória. Vamos para o quarto aí? Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dia de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. E ele diz, vinde aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Se até Jesus repousou, e a pergunta que não quer calar é, como está a sua mente? Como está a sua mente?
Como está o processo cognitivo, processo mental? Como está a administração dos pensamentos? Como você lida com os pensamentos intrusivos e indesejáveis? Quando foi que você fez uma faxina mental? Se nós somos movidos por aquilo que nós pensamos e ouvimos, quando foi que você checou a sua fonte de informação? Quando você checou os seus ouvidos? Quem está alimentando o seu imaginário? Quem é que te nutre de informações? É saudável a fonte? É confiável? E quanto você deve confiar nas informações que você está ouvindo e quanto você deve administrar essas informações? Por isso, muita gente está doente mentalmente. Quando eu falo doente mental, irmão, não é doido, não é deficiente mental. Estou falando de pessoas desalinhadas emocionalmente e mentalmente. Tudo bem? 3, então? 3. A batalha na arena dos pensamentos. Uma batalha. Primeiro subtópico aí, ó. Influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos. Principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais, que está lá em Efésios 6:2. E olha que Paulo dá o escalão, né? Ó, contra principados, potestades e dominadores do mundo celestial. Espiritual do escalão, né? Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração. Está lá em Provérbios, né? Sobre tudo que tem que guardar, guarda o coração. Provérbios 4:23. Pois a vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças e tiveram fins trágicos. Foi só Judas e Ananias? Não. Caim também, né? Lembra de Caim? Caim trouxe lá hortaliças. O que Deus disse para Caim? Se você procedesse bem, você seria aceito. Ou seja, Caim fez tudo de errado. O sacrifício foi rejeitado por Deus. Deus não atentou, assim está escrito, para o sacrifício ou a oferta de Caim. Atentou para a oferta de Abel. E qual que foi aqui a problemática? É que Caim, em vez de olhar para dentro de si e melhorar sua conduta, ele mira o seu fracasso para o seu próximo. E agora ele emprega a força para matar o próximo, o seu irmão, quando essas forças deveriam ser empregadas para melhorar o seu comportamento e a sua interação interpessoal. Para que fosse aceito por Deus, né? Exatamente. E Deus falou, se você proceder bem, será aceito. Mas ele disse, isso é duro demais para que eu possa suportar. E ele preferiu viver distante de Deus. Olha que situação ele entrou por um caminho que podia ser reversível. Era só voltar atrás. Era só pedir perdão. Era só falar, eu não deveria ter dito, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter agido dessa forma, esse não seria o caminho que eu deveria ter tomado. Eu reconheço que eu errei, mas a pessoa começa agora a somar força contra o próximo do que melhorar suas atitudes e comportamento. Isso se repete? Se repete. Né? Se repete, porque nós vivemos um ciclo de sempre culpar alguém e nunca de achar que a gente é o culpado, né? Assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Hein, pastor? E até porque também, desculpa estar interrompendo o senhor, até porque também, mais na frente, aquelas partes, vamos pôr, aquelas partes de roça, cereais, essas coisas, foi usado também no sacrifício, né? Além de carne, foi então, como o senhor está falando, eu já estou falando isso, porque eu já vi muita gente falar assim que Deus não aceitou, porque o negócio dele era coisas de roça, vamos pôr, cereais, verdura, essas coisas, né? E não tem nada a ver, né? Porque na frente, tudo isso aí foi usado, tanto a parte de cordeiro, animais, como a parte de trigo, essas coisas, né? Sim. Então o segredo lá não estava nisso, estava no que o senhor acabou de explicar. Exatamente. Até porque
Nós tem as especiarias aromáticas que era feita a partir disso, canela e outras plantas, né? O azeite da oliveira, os remédios. Então, havia outras coisas que Deus usava. As peles dos animais, as cordas, os utensílios. Então, não é uma questão da originalidade do produto, mas era como aquilo foi apresentado. Então, que foi iniciativa diferente. Ele resolveu dar o primogênito do seu gado e ele trouxe do produto da terra. Só que Deus olhou o quê? A intenção. Deus olhou e falou assim, a intenção de Caim não é boa. Caim tá agindo equivocadamente. O que Caim está fazendo, ele não empregou devoção, não tem amor aí, não teve um cuidado aí. Caim está fazendo, mas está fazendo de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, Deus, eu vou repreender Caim para que ele melhore. Por isso que o provérbio diz, se você repreender o sábio, ele vai se tornar mais sábio ainda. Mas quando você repreende o tolo, ele vai escarnecer de você. E o que aconteceu ali? Caim não aceitou a repreensão de Deus. Mesmo Deus falando assim, se você fazer bem, se você proceder bem, você aceita. Mas ele prefere unir força contra o seu irmão. Vamos lá então? 2. Cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Vamos lá? Olha lá, primeira, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexo de inferioridade ou superioridade. A Bíblia diz, não seja justo demasiadamente, né? Porque isso pode destruir a ti mesmo. Então aí você vai assimilar. Então, não nutrir pensamentos distorcidos de si, ou você pode se exaltar, ou pode entrar no complexo de inferioridade. Livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente nas redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Focar a mente no que edifica ou pelo menos instrui. Construir relacionamentos saudáveis, contendas verbais que geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Meus irmãos, a conclusão está aqui, ó. Para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a vontade de Deus. E eu separei aqui essa renovação do nosso entendimento, tá bom? Eu separei aqui para vocês. Vou só ler para nós meditarmos aqui. Vamos lá? Primeiro, então, a renovação do nosso entendimento se dá quando quebramos o repertório do cérebro, ressignificamos a nossa mente, quando tiramos o raciocínio do automático, tiramos nosso cérebro das prisões passadas e das condenações futuras e focamos no presente, quando repaginamos a memória do eu estou acostumado a fazer, quando não levamos nossa mente para o que é negativo, nem para o que é positivo, e sim para o que é real, quando levamos a nossa mente a diferenciar o que é ouvir, escutar e o que significa receber informações, quando nossa mente apaga o carimbo da religiosidade, quando levamos a nossa mente à assertividade direcionada e não condicionado a prisões sem contexto, quando nos prontificamos a uma faxina mental, reciclando pessoas, fonte e rotas. Tem situações, irmão, que para o nosso bem-estar temos que reciclar até pessoas. Evitar pessoas. Porque às vezes aquilo está corrompendo a nossa mente. Viver do que disse e o que me disseram, isso é tão prejudicial. Porque nem sempre essas pessoas nos falam o que é correto. Eu tenho para mim que um dos melhores conselhos é quando o nosso amigo, ele nos repreende no último, no máximo. Isso é sadio, você errou, você está errado, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter agido dessa forma. Do que um conselho falso de uma pessoa leviana que está vendo que a gente errou e não nos corrige. Nós vivemos hoje debaixo de correção dos nossos pais. Se não fosse a correção dos nossos pais, se não fosse a formação do nosso caráter, nós não seríamos quem nós somos hoje. Então, às vezes, reciclar até pessoas é bom. Se afastar de pessoas tóxicas é saudável para a nossa mente.
Evitar essa questão de sabe o que falaram de você, o que disseram de você. Isso, irmão, é tão destrutivo como tomar veneno. Então, que nós possamos pegar essa aula e aplicar no nosso cotidiano e assumir o controle do nosso pensamento. Amém, meus irmãos? O senhor falando aí, eu me lembro que eu fui um desses que apanhei demais.